Graça e paz, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha Pampulha. E estamos estudando o livro de Mateus, mais exatamente a partir do versículo 12 do capítulo 4 de Mateus. Mateus 4:12 fala assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, a cidade marítima nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e aos que estavam assentados na região à sombra da morte raiou a luz. Desde então, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos ficar até aqui, até o momento. Bem, nós já vimos toda a trajetória de Jesus, o seu nascimento, a anunciação, vimos o seu primo João Batista, vimos o batismo que Jesus recebeu, a tentação dele, e agora nós estamos vendo o início do ministério público de Jesus. É uma primeira parte desse ministério, mas como nós temos feito sempre, precisamos analisar, e se a Bíblia nos deixa algumas informações, elas são extremamente importantes e relevantes para que nós consigamos obter melhor informação do texto. Então, nós podemos entender assim: quando a Bíblia fala de um determinado lugar, é muito importante que nós busquemos informações no rodapé ou até mesmo numa enciclopédia, para que a gente entenda exatamente o contexto daquele lugar e facilite também a nossa interpretação. Então, nós lemos aqui a respeito que Jesus ele voltou para a Galiléia. Mas o que é Galiléia? O que é Cafarnaum? O que é Zebulon e Naphtali? Mas o interessante é que o texto ele vai discorrendo no versículo 13, falando que 13, 14, 15 e 16 fala a respeito de uma palavra que foi falada há séculos atrás, há anos atrás, a respeito de Jesus. Mais uma vez, Mateus apontando para Jesus como Messias. Então, queria que você abrisse sua Bíblia, Isaías 9, livro do profeta Isaías 9, do 1 ao 7, fala assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão e a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre o que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, e todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e os cetros do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que todos aqueles que pelejavam com o ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Interessante é que o profeta Isaías é um dos profetas de extrema relevância, e o livro de Isaías é um livro messiânico, né? O que a gente entende como um livro messiânico, né? E capítulos
partes desse livro fazem menção a respeito de um apontamento para o Messias. Quando a gente para avaliar várias partes do livro de Isaías, nós percebemos como se houvesse uma grande seta apontando para o Messias. Tanto é que Mateus ele usa desse recurso para que consiga chamar a atenção do seu público-alvo, que é, no caso, o judeu. Então, quando Mateus faz a referência desse povo, dessa região que é a Galileia, e fala a respeito de Zebulon e Naftali, mesmo não sendo cidades próximas, ele na realidade está aproveitando algo que Isaías falou para chamar a atenção que isso estava acontecendo de fato na pessoa de Jesus. E Mateus, muito sabiamente, aproveita um texto que faz referência a essa cidade e a gente precisa entender que cidade é essa. Quem é a Galileia? Quem é a Galileia das nações ou a Galileia dos gentios? A Galileia, Flávio Joséfo é um historiador e ele fala algo muito interessante, se eu não me engano, no livro A História do Povo Hebreu. Ele fala a respeito que geograficamente a Galileia ela tinha duas divisões, uma Galileia montanhosa e uma Galileia mais baixa, no nível do mar. Quando fala-se de mar, não é um mar, na realidade, na concepção, fala-se mar porque fica mais fácil, mas na realidade não era um mar, era um lago. E quando você não tem concepção e definição de muitas coisas, você não consegue, às vezes, falar que aquilo de fato é um objeto. Por exemplo, se eu pegar esse mouse aqui e falar que ele é uma pedra, sem você ter a referência de que ele é um mouse, em algum momento você vai se deparar com a novidade batendo na sua ignorância, o conhecimento batendo na sua ignorância, falando que na realidade ele não é uma pedra, ele é um mouse. Assim como um biscoito, doce e salgado. Essas referências, se elas não são estabelecidas, elas acabam dificultando a interpretação de alguma coisa. Quando o povo não sabe a diferença entre mar, lago e lagoa, a gente acaba tendo a possibilidade de erros na grafia. Isso é comum. Isso é muito comum na história da humanidade, na nossa história mesmo. Você pode lembrar em algum momento alguma coisa que você não tinha consciência e que você percebe que você falava errado ou que você entendia errado. Assim acontece comigo toda vez que eu me debruço nas escrituras e percebo que os meus conceitos estão errados. Então, quando você lê na Bíblia que há um mar da Galileia, na realidade não era um mar, é um lago. Só que o escritor fala que era um mar por causa da sua percepção e definição. Para eles, aquilo era um mar, porque na realidade talvez fossem a única porção de água que eles conhecessem, além do Mar Morto. Mas vamos pensar o seguinte, voltando na Galileia. Galileia tinha uma parte montanhosa, tinha uma parte mais baixa. Essa parte montanhosa ela fazia divisão com a Síria, que era um outro país, e era uma parte que era tão utilizada pelos assírios que alguns moravam ali, faziam lotes, enfim. E era conhecido como Galileia das Nações porque além dessa proximidade com os assírios, havia também uma rota marítima na cidade de Cafarnaum. Como você pode ver, toda vez que você ler Cafarnaum na Bíblia, você vai ver a questão de barco, de alguém mexendo em redes, de alguém pescando, porque era um ofício normal da época, era um ofício normal da população daquele lugar. Então, quando você pensa na Galileia, pense como se fosse a parte onde que tem um mar, onde que Jesus está falando, e aí onde que ele começa o seu ministério. Ele começa no lugar onde que, por hábito, as pessoas manuseavam bastante redes, pescavam, onde que as pessoas tinham barcos específicos como balsas para levar pessoas de um lado para o outro. Então era muito comum essa característica. Então quando você lê o texto que fala o seguinte, aqui, ó, por exemplo, no versículo 18, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores.
É porque ele de fato aqui está caracterizando um povo. A Galileia, ela era característica de pessoas onde que tinham um contato com várias nações, diferente até de Jerusalém, que havia sim contato com as nações, mas não era um volume tão grande assim. Como Jerusalém era, pensando assim, era um pouquinho mais baixo, eu tenho um mapa aqui que é muito legal a gente mostrar. Você pode perceber aqui, ó, que a Galileia ela fica nessa região amarelinha aqui e Jerusalém está nessa parte aqui, tá? Então, o que a gente começa a perceber? Toda essa parte aqui foi onde que Jesus fez grande parte do seu ministério e depois desceu para Jerusalém. Eu vou aproximar aqui um pouquinho para você ter uma visão. Depois eu mando essa imagem lá no grupo do WhatsApp. Mas você percebe o seguinte, que as cidades de Caná, Tiberíades, Cafarnaum, são lugares dentro da Galileia, onde que Jesus, era comum da vida de Jesus. Tá? Mas por que eu estou falando isso tudo? Quando você começa a pensar na parte baixa da Galileia, você tinha um povo que era muito conhecido e até muito julgado. E para você perceber que em vários momentos nos evangelhos você vai ver as pessoas falando: olha, pode ver alguma coisa boa da Galileia? Olha, certamente você é galileu porque fala como eles. Então existiam algumas características e que a gente entende junto com o texto bíblico, a gente olhando a cultura facilita a interpretação. Então, o que seria interessante? Quando você pensa na Galileia, você tinha pessoas que não se focavam tanto na lei, no estudo das escrituras. Você não tinha tantas pessoas doutoras. Saíam sim doutores da lei da Galileia, mas você não tinha esse foco, esse desejo tão grande da população em ser um mestre da lei, diferente em Jerusalém. Então é como se fosse, não sei qual é a referência que você tem, mas de repente de algum lugar onde que você mora ou morou, que as pessoas eram conhecidas por algumas características. Por exemplo, sou carioca, estou falando aqui, você deve ter percebido o S e o X. Então isso é uma característica, um sotaque. O Galileu tinha um sotaque característico, mas também o Galileu ele era conhecido como uma dificuldade no falar. Ele era meio, como posso dizer, um capial, ele era meio bruto no falar, mas eram homens e mulheres muito patriotas, eram homens e mulheres muito focados na honra. Se aquilo que eu falei, aquilo tem que se cumprir. Era a característica do povo galileu. Como eu sei isso? Tem uma enciclopédia da vida de Jesus, da Central Gospel, muito legal, e tem lá informações, assim como a história dos hebreus, ou judeus, não me recordo bem, do Flávio Josefo. Esses dois itens, se você procurar na internet, tem PDFs aí até para auxiliar. Esses galileus eles eram julgados pelas nações ao redor, pelos samaritanos, pelos de Jerusalém, das cidades ao redor, mas era um lugar onde que Deus se interessou de fazer com que seu filho resplandecesse, como Isaías falou. Olha só que interessante. Vamos seguir aqui o texto para a gente entender um pouco melhor. Versículo 18. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E lhes disse: vinde após de mim, e farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, os seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e o chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Percebe-se aqui o seguinte, que esses não eram crianças, dá para se entender isso. Percebe-se também que Jesus, quando chama eles, ele faz uma convocação e eles imediatamente, no versículo 20, fala o seguinte: então eles, deixando logo as redes, os seguiram. Então, a convocação de Jesus como um rabi, ou seja, como um mestre, e o reconhecimento da autoridade deles, através de um
simples chamamento fez com que o coração desses homens largassem aquilo que era por vocação e possivelmente não só vocação, mas sustento da família. Se você pensar aí, para que se tinha 10 filhos na antiguidade? Na realidade, os 10 filhos na antiguidade não era só porque você era um homem abastado e queria ter filhos, não é isso. Filho é caro, todo mundo sabe disso. Mas o objetivo de ter bastante filhos é o seguinte: eu tenho mais mão de obra para servir e para aprender a minha profissão. Então, um agricultor tinha 12 filhos, porque eram 12 pessoas que poderiam me ajudar na lida, poderiam me ajudar vendendo, poderiam ajudar plantando, colhendo. A ideia aqui não é muito diferente disso. Na antiguidade, os homens passavam suas profissões para os seus filhos. Era comum dos israelitas que a criança, a partir dos 6 anos de idade, ela começava uma instrução e aprendia a leitura da Torá. E quando ele chegasse aos 10 anos de idade, ele teria o conhecimento e gravado literalmente todos os 5 livros da Bíblia iniciais, né? Que é o Pentateuco. Qual era o objetivo disso? Assim que terminasse disso, até os 10 anos de idade, o menino retornava para o seu pai, né? E ele aprenderia a profissão dele, se ele não fosse aprovado em questões e perguntas que um rabino fazia a ele. Então, só seguia a partir dos 10 anos o rabino, né, se tornaria um talmide. Tem um vídeo muito legal na internet chamado Talmidim, do Ed René Kivix. Ele tem bastante informação. Só seguia o rabino uma criança notável. Se essa criança notável, que era notável, ela conhecia ao pé da letra as escrituras, os 5 primeiros livros e alguns outros questionamentos que eram feitos a ele. Se essa criança conseguisse responder de forma satisfatória, ela deixava de ser criado pelos seus pais e era criado por esse rabino. Ele ficava debaixo da tutela desse rabino para se tornar um doutor da lei na época. Então, esses meninos aqui, esses homens, melhor falando, possivelmente passaram, porque era normal passar por uma alfabetização utilizando as escrituras, no caso, os 5 primeiros livros. Então, quando você se depara com essa situação, existia um conhecimento prévio, existia um entendimento de que a forma com que Jesus falava, vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens, era uma forma muito parecida com que um rabi que fazia as questões lá nos 10 anos deles, algum momento faria para eles e falou assim: vinde após mim. A forma de falar que ele estava aprovado não é assim: você ganhou 10 aqui no questionário, não era isso. Ele falava o seguinte: me siga, ou siga após mim, ou vinde após mim. Era a forma de aprovação. Daí dá-se a entender que quando ele fala isso, eles largam imediatamente, porque faz uma menção, faz uma conexão com aquela resposta que eles não tomaram há um tempo atrás. Jesus chama estes homens de um povo onde que não havia conhecimento e foco no conhecimento para seguir eles e aprender da parte dele. Mas vamos seguir o texto, que o texto tem umas coisas muito interessantes. A partir do versículo 23. Vamos lá. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. Ele os curava. Seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Olha só, irmãos. Olha que interessante. Jesus, o Filho de Deus, o 100% homem, 100% Deus, ele é encarnado, ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, ele recebe lá o batismo de João, né, para cumprir uma justiça e aquilo se tornar um mandamento para nós.
ele recebe também como se fosse uma confirmação da sua característica, mas não para ele, mas para os que estavam à volta dele, ao ponto de ouvirem: esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Ele vive tudo isso, passa por um momento de teste, né? Satanás, o diabo tentando ele, utilizando do momento de fragilidade da sua natureza humana, no sentido de sentir fome, cansaço, ao ponto de ficar até mesmo, né, alucinado, né? Ele não conseguir perceber, a diferenciar, será que aquilo é um pão ou se aquilo é uma pedra? Porque, como eu falei em outro momento, as pedras daquele monte onde que ele estava eram muito parecidas com pães feitos pelas mulheres da época. Ele passa por tudo isso, ele passa por tentações a respeito do tempo, do sol, de animais, talvez até animais peçonhentos, como a gente leu em Marcos, a gente vê em Marcos, a gente vê toda essa história e de repente Jesus ele volta para Galileia e cumpre algo que Deus usou um homem para falar há anos e anos atrás, para que um povo que vivia em trevas visse a luz. Olha que interessante, querido. É muito interessante primeiro ver que Deus ele zela pela sua palavra. A gente já estudou isso na introdução à Bíblia. Ele é um Deus que não deixa que nada caia daquilo que ele falou. E mais ainda, e mais interessante ainda, é perceber um Deus que se importa com os excluídos. Um Deus que poderia muito bem, se a gente olhar no mapa aqui, ele poderia começar já em Jerusalém, lá embaixo, o lugar onde era o foco de todo o reino, mas não, o foco de todo o estado, né, do governo, onde que tinha todos os fariseus, os saduceus, os conhecedores. Não, Deus se interessa em estabelecer um lugar para o seu filho iniciar a sua jornada, a sua trajetória, e é um lugar onde havia simplesmente excluídos. Quando você vê Pedro, assim que Jesus é tomado e sendo julgado pelo Sinédrio, e ele sentado à fogueira, e aí algumas pessoas falam assim: não, é porque Pedro falava um glória a Deus, aleluia, parecido com Jesus. E não era isso, querido. Pedro, ele tinha um jeito truculento de falar, e ao ponto quando ele conversava com as pessoas falavam assim: olha o jeito que ele fala. O jeito que ele fala não é realmente como um galileu fala. Pedro tinha características no falar de um povo excluído. O galileu era um povo à margem da sociedade. Por quê? Porque tinha toda uma história, uma história e uma carga histórica que o povo daquelas regiões não olhavam para o Galileu com bons olhos. O Galileu era o cara que, se precisasse pegar na espada para defender o seu povo, ele pegava. Era um povo dedicado à honra. Deus olhando para esse povo excluído, e Deus faz com que o seu filho, o próprio Deus, né, Jesus, ele ali naquele lugar trouxesse luz em meio às trevas. Isso me faz pensar, querido, que Deus não se importa em falar em palácios. Nem sempre Deus vai trazer profundidades em palácios. Não estou dizendo que Deus não traga. Deus sim traz. Mas Deus se importa em iniciar o ministério de Jesus cumprindo algo que foi falado pelo profeta, que o maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o menino que foi dado, ele seria enviado por um lugar de trevas para que aquelas pessoas conseguissem enxergar, perceber e serem livres de opressão, a opressão de doenças, opressões malignas, ao ponto de que ele curava não só algumas, mas sim todas as enfermidades. Todas as enfermidades são todas. Todas não é 50%, 90%, 95%, 99,9%. Não. Jesus, ele curava. Ele pregava o evangelho do reino. E esse alinhamento e esse interesse de Deus em cumprir aquilo que ele falou, seja quanto tempo foi atrás, ele continua a zelar por sua palavra e por tudo aquilo que ele prometeu. Talvez foi uma revelação específica para você. Amém, em algum momento isso pode se cumprir, sim, mas o que eu estou trazendo aqui nesse momento é que tudo o que está escrito nessa escritura, ela
vai se cumprir, ou se não se já cumpriu, ela vai se cumprir. Só que como é que eu entendo disso? Eu preciso me debruçar nas escrituras, eu preciso entender delas, eu preciso ter contato com quem criou essas escrituras, o autor disso, através do seu Espírito Santo, como sempre falo, através de orar, jejuar, ler a Bíblia, você vai se fortalecendo e crescendo. Querido, Deus pode libertar qualquer pessoa. Só depende de uma posição minha e sua, dessa pessoa. Deus pode curar qualquer enfermidade. Seja um vírus, seja uma pandemia, Deus pode fazer proezas e milagres. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que atuou na Galileia, um lugar onde que as pessoas olhavam e desprezavam, um lugar onde que simplesmente viviam as suas vidas, era um povo cheio de gás e de intensidade, mas se achavam desprestigiados por todas as cidades ao redor. Ela tem o privilégio de receber a palavra do próprio Deus, do Cristo, de Jesus, trazendo liberdade e libertação para aquele povo. É como se Cristo fosse uma grande tocha num lugar onde que havia densas trevas. Essa profundidade é que as Escrituras nos traz entre o versículo 12 ao versículo 25, que o objetivo, o foco principal das Escrituras, da vida de Jesus, foi iniciar trazendo a um lugar onde que não havia perspectiva, ao ponto de, em alguns momentos nas Escrituras, você vai ouvir falar assim: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Sim, Jesus se importa com lugares que não estão mais em foco ou que nunca foram em foco. Deus se interessa por pessoas e Deus levantou-se naquele momento, naquele lugar e reconstruiu sonhos desses meninos que em algum momento aprenderam da Torá e não ouviram "siga após mim". Ele reconstruiu isso ao ponto também que ele anunciou o evangelho do reino, que é o que está aqui no versículo, deixa eu me ver, no versículo de número pescadores de homens, 17, olha. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No 23, ele falou: percorria Jesus toda a Galileia. Jesus ia no lugar mais alto, falava para gentios, ou seja, para quem não era da sua nação, e falava e entendia muito mal e porcamente talvez o dialeto que ele falava. Ele pregava para pessoas que entendiam, ele pregava para o pescador, ele pregava para o cara que usava o barco para ir de um lado para o outro, só para tipo balsas para transportar pessoas. Ele pregava para o agricultor. Existia interessante um dito popular que você encontra nessas enciclopédias, que falava o seguinte, que a Judéia era um lugar frutífero, tão frutífero, que era mais fácil plantar uma vinha do que criar um menino. Mesmo no lugar não tendo tantas videiras assim, né? Tantas plantações de uva. Mas era um lugar frutífero, era um lugar próspero. Só que era um lugar que era pesado aos olhos de muitos por causa de um julgo, por causa de uma interpretação. Mas Deus se importou em se revelar àquela nação. E não só isso, ele percorria não só uma parte. Jesus só não ficou nos lugares mais baixos, ele foi nos lugares altos. Ele foi na Galiléia superior, como as pessoas chamam nos livros, e também na inferior. Ele pregou ao pessoal de Decápolis. Por exemplo, você vê que a fama de Jesus, ou seja, aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava e vivia, era tão real, o testemunho daquilo que ele era, que o versículo 24 falou o seguinte: a sua fama correu toda a Síria, um país vizinho que não professava da mesma fé, não acreditava no Deus de Israel, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades. E aí ele vai descrevendo todas as enfermidades. E aí no 25 ele fala o seguinte: seguiam uma grande multidão. Da onde?
do lugar desprestigiado da Galiléia, de Decápolis, uma cidade, um grupo de 10 cidades ao lado. Vocês vão ver na imagem aqui, que eu vou mandar para vocês, ou você pode pesquisar aí, Galiléia no tempo de Jesus, mapa. Aí você vai ver aonde que estava. E ele continua, de Jerusalém, ou seja, o centro do governo, da política daquela época, da Judéia, um lugar não tão prestigiado, e da além do Jordão, mais distante ainda, um outro povo. Querido, eu olhando esse texto, eu não consigo não ficar animado e pensar que Deus se importa em reconstruir sonhos, libertar pessoas, trazer verdade e luz às nossas vidas. Eu quero convidar você a essa semana, a algum momento, a pedir para que Ele traga luz à sua vida, a pedir que Ele traga restauração de sonhos. Se você está em casa com medo dessa pandemia, dessa loucura, em nome de Jesus eu quero declarar, você serve a um Deus que é poderoso para fazer mais do que você pode pedir, mais do que você pode pensar. Você é filho de um Deus que libertou, não algumas, não sequências específicas de enfermidade, mas ele, em todo o seu histórico e nos relatos bíblicos, ele libertou o povo de todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você já é sarado. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, a enfermidade que pode estar te acometendo, ela só é um momento, ela só é um pequeno detalhe. Você pode usar da sua fé e ousar e orar e repreender esse mal, repreender uma depressão, repreender qualquer tormento que tenta roubar a sua paz. A paz que você tem dentro do seu coração é uma paz que excede todo entendimento. É a mesma paz que Jesus falou que deixaria para nós. Você pode e deve clamar ao Senhor e pedir para que Ele restabeleça essa paz dentro de você. E em nome de Jesus, querido, seja alguém que seja de fato um discípulo, que mesmo olhando o primeiro momento que você olha para você e fala assim, não, eu sou pecador, não posso. Mas mesmo olhando para os seus pecados como um discípulo, você entende que você é nova criatura em Cristo Jesus. E que não é você que faz a transformação, mas sim Cristo em nós nos traz a esperança da glória. Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra e você pode pensar que um dia você estava em trevas, mas você recebeu a luz de Cristo em você. Que você tenha comunhão com essa palavra, que você tenha comunhão com o Deus dessa palavra, que Deus possa trazer vigor e restauração em nome de Jesus. Amém.